Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta a história das primeiras comunidades cristãs, isto é, os seguidores de Jesus Cristo e suas testemunhas vivas da ressurreição, fazem agora o caminho de Roma até Jerusalém. Passam por muitas cidades, levando a boa nova da ressurreição. Nesse caminho, muitos dos discípulos são perseguidos e maltratados. Entre eles, Paulo. Paulo é preso, mas diante das autoridades testemunha a sua fé cada dia mais forte na ressurreição. Podemos perceber que o cristianismo que Paulo faz pregando esse caminho de Jesus não é baseado em leis rígidas, mas sim no seguimento, na boa nova, na característica que todo cristão deve ter, que é gerar vida e vida nova e plena para todos. Apesar de muitas acusações a ele impostas, ele dá cada dia mais testemunho de sua fé. O que percebemos também é que desde o início da caminhada dos apóstolos já havia política e corrupção. Por isso, houve grande demora no julgamento de Paulo. Ele pede por justiça, pois está certo da sua verdade, que é o caminho traçado por Jesus Cristo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Então, os sumos sacerdotes e os judeus, eles acusavam Paulo a Festo, e eles queriam armar uma emboscada e assassinar Paulo, que estava detido em Cesareia. Paulo estava acusado de graves crimes e delitos, porém ele dizia não ter feito mal algum. Eram apenas desavença a respeito da sua religião. Porque Paulo falava de Jesus. Eles diziam um tal Jesus e que já estava morto. Mas Paulo afirmava com toda certeza que Jesus estava vivo. E Paulo foi julgado, porém foi confirmado que ele não tinha feito coisa alguma de errado para ser condenado. E Festo não teve nada a escrever de acusação sobre Paulo e que teve que ser liberado por não ter sido acusado de crime algum. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo, em sua defesa, ele agradece ao rei Agripa de se defender na presença dele e de todos, de tudo que era acusado pelos judeus. Sentimos nessa defesa a conversão de Paulo, a ressurreição de Paulo, A ressurreição de Jesus foi um cumprimento da promessa da fé defendida pelos fariseus e dos judeus, que vem a salvação, porque é em Jesus que Deus cumpriu todas as promessas, Tudo que ele prometeu
foi em Jesus, né? E Paulo, ele aproveita todas essas ocasiões para anunciar ou fazer um anúncio que prova e convida a todos a sua conversão. Mas, mesmo reconhecendo que Paulo não merecia morte, eles não deixaram de condená-lo, porque ele não foi compreendido, porque para eles Paulo tinha que morrer. Mas ele morreu, né? Mas ele fez a parte dele aqui. Como ele disse, venci o bom combate. Atos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27 nos traz uma narrativa emocionante de como Paulo e seus companheiros enfrentaram corajosamente as adversidades e contratempos em alto mar. Nos fala da perseverança, fé e confiança em Deus nos momentos mais difíceis da vida. Neste trecho, Paulo encoraja seus companheiros a não desistirem. Coragem, mantenham firmes. E hoje, a importância deste capítulo em nossas vidas ainda se mantém. Esse relato nos ensina sobre a jornada da vida e como as tempestades podem nos afetar. Através do exemplo de Paulo, aprendamos a manter a fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Nunca devemos desistir, ter sempre esse encorajamento que vem de nosso Deus, nosso Salvador. Que todos nós possamos estar meditando neste capítulo 27 do livro do Atos dos Apóstolos, que vem nos encorajar para enfrentar os momentos mais adversos em nossa caminhada. Livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo 28. O navio que transportava Paulo e os prisioneiros, junto com os soldados e o oficial romano, chegou a uma ilha chamada Malta, e os nativos receberam eles muito bem. Fizeram uma fogueira, pois aquele lugar estava muito frio, e foram se aquecer. Paulo, então, pegou uns feixes de lenha seca para jogar na fogueira, e uma cobra o picou. E todos os nativos ficaram olhando para Paulo, esperando que ele ia inchar-se todo e cair e morrer. Mas Paulo sacudiu aquela serpente e a jogou-a na fogueira. Então todos ficaram olhando para Paulo como se ele fosse um deus. Ali tinha também um chefe da ilha que morava ali perto, o qual eles levaram Paulo lá. E o pai desse chefe estava doente. Paulo impôs as mãos sobre ele e ele ficou curado. Irmãos, isso também é para cada um de nós. Nós podemos levantar as nossas mãos sobre uma pessoa, rezar e ela ficar curada. Mas tudo é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Após 3 meses de viagem, Paulo e seus companheiros seguiram em um navio que os levou até a cidade de Puteoli, onde Paulo encontrou irmãos na fé e recebeu visitas das autoridades. Depois disso, Paulo finalmente chegou a Roma, onde recebeu permissão para alugar uma casa e se hospedar com o soldado que o guardava. Ele continuou a pregar o evangelho e receber pessoas que buscavam conhecer a verdade. Paulo também se reuniu com líderes judaicos e confrontando a incredulidade de alguns. E aí, Paulo chegou à seguinte conclusão: Bem que o Espírito Santo falou aos antepassados de vocês por meio do profeta Isaías. Vá ter com esse povo e diga-lhe: vocês vão escutar bem, mas não compreenderão. Vocês vão olhar bem, mas não verão. O coração desse povo está embotado.
ouviram mal com os ouvidos e taparam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, nem se convertam, e eu não os cure. Então, Paulo concluiu que só podemos acolher bem a palavra de Deus e o seu reino se abrirmos o coração. Deste modo, também poderemos anunciar com alegria e testemunhar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor e nenhum outro. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.